Vamos chamar o Mota para trazer as suas ponderações e as suas indicações acerca dessa notícia divulgada pela agência internacional Reuters. China teria comprado petróleo da Venezuela como se fosse do Brasil, Mota. Segundo as informações, essa manobra teria dois objetivos. Um seria reduzir o tempo de transporte, porque o petróleo que vinha da Venezuela, para chegar à China, teria que fazer uma manobra. E segundo, seria viabilizar o financiamento das exportações. Olha, não é muita surpresa que a Venezuela esteja fazendo isso. A Venezuela faz coisa muito pior. Mas a pergunta que eu tenho é, será que ninguém sabia disso no mercado de petróleo? Eu acho que o Beraldo tem muito a dizer sobre isso, né? Porque, pelo que eu sei, os traders, os comerciantes de petróleo, eles se falam, a informação flui. E outra pergunta é, será que ninguém aqui no Brasil sabia dessa operação marota? Pois é, Beraldo, para quem não sabe, só acompanha ele aqui nos Pingos nos Is, no Jornal da Manhã, também tem uma atividade paralela, um grande conhecedor do mercado de petróleo e gás, né, Beraldo? E aí a gente precisa considerar quais são as possibilidades para esse caso, a China adquirindo um petróleo da Venezuela como sendo do Brasil. Muitos falam que uma tentativa de burlar, evitar as sanções impostas por outros países, como os Estados Unidos. O que você gostaria de destacar para a gente? Bom, Canhata, é importante a gente esclarecer como é que funciona essa dinâmica do comércio internacional de petróleo. A Venezuela, ela está numa lista negra, assim como o Irã está colocado pelos Estados Unidos e países do G7, e isso impede que o produto venezuelano tenha a mesma facilidade de se movimentar pelo mundo. Então, por exemplo, se alguém que tem lá uma operação qualquer, mesmo que seja uma empresa estrangeira de qualquer lugar, mas tenha uma operação bancária num banco americano ou europeu, na hora que ele vai pagar por uma carga de petróleo, ele precisa apresentar ao banco hoje em dia a documentação referente àquela carga. Se a origem daquele produto for iraniana, venezuelana ou, hoje em dia, russa, o banco não vai fazer esse pagamento. Portanto, quando se exporta petróleo da Venezuela, que é um petróleo que hoje tem uma qualidade muito difícil, enfim, esse petróleo que está aí sendo tratado, ele é muito usado para fabricação de asfalto. Então, quando ele sai da Venezuela e vai para a China, se for numa transação direta, há uma série de restrições, inclusive em bancos chineses, porque a gente precisa lembrar que a China é uma das maiores detentoras de dívida norte-americana, depende dos Estados Unidos, depende dos bancos norte-americanos, e aí eles fazem essa transação ali de mudança de navio na Malásia, se não me engano, segundo a reportagem. Pois bem, isso tem custo. Precisa chegar o navio, precisa encostar outro de outra bandeira, eles renomeiam ali o produto, é como se eles misturassem produtos de várias origens para que saísse dali um produto da Malásia, para usar esse caso específico, que é o grande jogo de faz de conta que existe no mercado de petróleo. Tá? Isso é uma coisa que todo mundo faz vista grossa, que é para o universo desse mercado tão importante e estratégico poder funcionar. Só o que acontece? Para diminuir esse custo da mudança de um navio para o outro, e a parada na Malásia, os traders envolvidos, que ainda não está claro quem são, mas não duvido que sejam grandes companhias internacionais, eles declaram que o produto, na verdade, saiu do Brasil. E como esse documento ele vai direto para a China, enfim, eles acham que aquilo ali está sob controle, ninguém olha, ninguém presta muita atenção. Só que aí tem um ponto que foi utilizado para descobrir o que estava acontecendo. Todo o movimento de navio ele pode ser identificado a partir de softwares que existem e que mapeiam a partir do sinal de GPS desses navios. Então, identificaram que aquela carga que estava indo para lá, na verdade, não estava saindo do Brasil. Ela ia direto da Venezuela para a China e, com isso, havia um ganho ali que eu estimo deva ser na casa aí de uns $200 mil por navio. Então, esse ganho, os traders
eles estão ali querendo fazer dinheiro. É como a cabeça de banqueiro. Sim. Ele quer ganhar dinheiro, ele quer garantir o bônus dele, ele quer fazer o que for necessário. E para fazer isso, às vezes, se ele tiver oportunidade, ele faz esse tipo de maracutaia. Agora, vai ser pego, vai ser banido. Isso é um absurdo. Isso tira a credibilidade do mercado. Fala assim, uma fraude de $1 bilhão. Você, Dávila? Canhato, este é um comércio entre países autoritários que não respeitam as regras do comércio internacional. Nós estamos falando de Venezuela, nós estamos falando da Malásia e da China. E aí o Brasil dando uma ajudinha para os seus amigos ditadores, que a nossa diplomacia tem uma queda por ditadores, né? Eles gostam dessa turma. Mas o fato é esse. E não é à toa que hoje o grande problema do colapso do comércio internacional é justamente porque as regras não são respeitadas por grandes países autoritários. E esse é apenas um exemplo, um capítulo de como há maneiras para burlar as regras do jogo. É isso que vem corroendo a credibilidade dessas instituições multilaterais que deveriam zelar pelo comércio internacional. Por isso, o mundo regressando a uma era protecionista por perda de confiança. E aí está um exemplo para ilustrar isso. Potências autoritárias burlando as regras para beneficiar ao esquema daqueles que comercializam petróleo entre eles. Legal, Dávila hoje sai um pouquinho mais cedo. Obrigado, Dávila. Até amanhã. Grande abraço a você. Vou passar a palavra para o Cristiano Beraldo, porque tem um outro aspecto que, inclusive, as pessoas questionaram enquanto o Beraldo fazia a explicação. Se o Beraldo usou a expressão maracutaia, mas a gente pode falar em fraude, esse esquema irregular. Beraldo, se isso for comprovado pelas autoridades competentes, quais podem ser as consequências para o Brasil ou para instituições ligadas ou que eventualmente alguma figura tenha assinado algum documento, tenha dado aval para isso? A nação pode ser prejudicada? Figuras podem receber algum tipo de sanção? De que maneira os Estados Unidos se posicionariam a respeito de um esquema que manipula a origem das exportações, Beraldo? Neto, esse tipo de atividade que foi descrita na reportagem da Reuters, ela não implica que o Brasil faça algum tipo de emissão de documento. Esses documentos utilizados no comércio internacional, apesar dos volumes envolvidos, que são sempre dezenas de milhões de dólares em cada carga que é transportada em um navio, mas, em geral, esses documentos são documentos simples. Eles podem ser facilmente falsificados porque é um mercado que trabalha muito na base da confiança, da credibilidade. Uma empresa que se submeta a fazer uma operação na base da fraude e é descoberta, essa empresa certamente será banida do mercado, os bancos não mais abrirão contas ou permitirão transferências bancárias feitas por essa empresa, os traders envolvidos com certeza entrarão ali numa lista de pessoas banidas do mercado, então eles ficam inviabilizados de atuar. Mas, de novo, não quer dizer que é necessário para esse tipo de operação, e não parece que aconteceu, que alguém no Brasil tenha emitido, a partir do território brasileiro, laudos de origem falsificados. Tá? Me parece que ali a fraude aconteceu com base na credibilidade, com base na confiança que as partes envolvidas detinham e, obviamente, também na conveniência de se fazer vista grossa para esse tipo de operação. Deixa eu passar para o Mota, porque tem uma questão que envolve também a imagem do país. Apesar dessa excelente explicação do Cristiano Beraldo, Mota, caso esse grande esquema seja comprovado, quais podem ser as repercussões e de que maneira isso respinga na imagem do Brasil? Canhato, essa é uma pergunta difícil de responder, porque nas informações que a gente recebeu até agora, não há nenhuma indicação de envolvimento de alguém aqui no Brasil.
Agora, a gente não pode deixar de lembrar da afeição que o atual governo brasileiro tem pelo regime venezuelano. É evidente, né, que muita gente vai ter esse pensamento. Olha, escolher o Brasil não é à toa. Né? Por que não escolheram outro país? Agora, como o Cristiano Beraldo disse, essa operação pode ter sido feita completamente, né, sem nenhum conhecimento do Estado brasileiro, do governo brasileiro. Então é preciso a gente aguardar mais um pouco. E, como eu disse, me surpreende que isso tenha acontecido. Pelas informações que a gente tem, não fica claro durante quanto tempo esse esquema funcionou, se está funcionando ainda, né? Mas esse é um negócio altamente informatizado, pelo que eu sei, né? Eu acho difícil que um esquema como esse consiga funcionar durante muito tempo sem que ninguém note ou denuncie o que está acontecendo.